Shalom, queridos, a paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, a graça e o privilégio de estarmos de pé, neste domingo especial, domingo de Páscoa, um domingo para a gente relembrar a morte de Jesus, o sacrifício dele na cruz por nós e celebrar a sua ressurreição. Foi pela sua ressurreição que hoje nós temos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos permite viver mais um dia para celebrar a ressurreição de Cristo nessa Páscoa. Uma boa Páscoa para os irmãos. Mas nós estamos aqui nesta manhã para fazer um resumo da lição da classe dos jovens, a pedido do nosso coordenador, o irmão Silas. Nós vamos fazer aqui um pequeno resumo da lição da classe dos jovens desta manhã. Antes de qualquer outra coisa, eu quero pedir a você que está nos acompanhando nessa nossa EBD online, que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Josué, no capítulo 1. Eu vou esperar os irmãos pegarem a Bíblia, tá? Pronto. Nós estaremos meditando um pouquinho a respeito do tema dos jovens, e é importante que os irmãos estejam com a sua Bíblia aberta para acompanhar os versículos que citaremos aqui. Irmãos, nesse segundo trimestre do ano de 2020, na classe dos jovens, será tratado o tema a respeito do livro de Josué. E o tema principal é tempo de conquista. Nós vemos que o Senhor levantou Moisés para tirar o povo do Egito, do cativeiro no Egito, conduzir o povo na travessia do mar, pelo deserto, e Moisés cumpriu fielmente, de maneira extraordinária, a sua missão como líder. E o povo hebreu, o povo de Israel, presenciou grandes milagres sob a liderança de Moisés. E eu poderia citar vários milagres aqui que aconteceram no meio do povo hebreu, sob a direção de Moisés, mas um dos que me chama a atenção, que é assim, um dos milagres extraordinários, creio eu que um dos maiores milagres no Antigo Testamento, irmãos, é a travessia pelo Mar Vermelho, né? O povo passar pelo meio do mar, em terra seca, cantar o hino da vitória do outro lado, celebrar o Senhor e ver o exército de Faraó morrer afogado no mar. Não sobrou um para contar o que aconteceu. Irmãos, nosso Deus é tremendo, Ele é poderoso e Ele faz milagres. A gente fica assim, maravilhado só de falar nas maravilhas que o nosso Deus é capaz de fazer. Mas, irmãos, o tempo passou, Moisés envelheceu, e agora o ministério de Moisés como líder do povo hebreu chega ao final. E aí então o Senhor levanta Josué para assumir o lugar de Moisés naquele tempo, para conduzir o povo à terra prometida. Josué caminhou lado a lado com Moisés, era um homem corajoso, apto para assumir o lugar de Moisés como líder do povo hebreu. Mas Josué agora se vê diante do maior desafio de sua vida. Quem sabe Josué pensou, meu Deus, como pode eu assumir o lugar de um líder como Moisés? Mas o Senhor levantou Josué para conduzir o povo pela terra prometida. E o título da segunda lição deste domingo da Casa dos Jovens é o chamado de um líder. O chamado de Josué como líder do povo hebreu no lugar de Moisés. Pegou sua Bíblia? Quero que os irmãos acompanhem comigo aí o texto áureo, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Irmãos, quem sabe Josué se sentiu incapaz de conduzir o povo à terra prometida, porque ele tinha visto que Moisés era um líder que o povo hebreu tinha como verdadeiramente servo de Deus, levantado por Deus, e agora Josué estava ali para assumir o lugar de Moisés. E o Senhor, ele vem para Josué e diz assim, Josué, eu não te mandei, não é eu que estou te mandando, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Irmãos, o mesmo conselho que o Senhor deu para Josué naquele momento é o que Ele dá para você nesta manhã. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando na sua vida nesta manhã, mas o Senhor está te dizendo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E a palavra do Senhor diz que Ele anima Josué com essas palavras. Irmãos,
Quando Deus chama alguém para um cargo de liderança, Ele dá a esta pessoa a graça necessária para os embates, para suportar os embates desta chamada. Então, meu querido, você é chamado por Deus, assim como Josué foi. E os embates da chamada de Deus na nossa vida são imensos. Os desafios são muitos. Mas o Senhor está nos dizendo nesta manhã: eu te chamei, eu sou contigo. Vai, porque farás com que o povo adentre a terra prometida. Em nome de Jesus. E o Senhor está falando para você nesta manhã: não pasmes. Não te espantes, o Senhor é contigo. E a graça necessária para suportar os embates da chamada, os desafios da chamada, vem de Deus. Então receba a graça do Senhor nesta manhã, receba a força, receba o ânimo para continuar o teu chamado de Deus na tua vida. Mas, queridos, o nome Josué significa o Senhor é salvação. E Josué é um tipo de Cristo. Por quê? Porque assim como Josué conduziu o povo até a terra prometida, e assim como ele conduziu o povo a obter vitória diante dos inimigos, assim também o Senhor Jesus. Ele nos conduz à terra prometida e nos conduz à vitória sobre os nossos inimigos. Em Cristo somos mais do que vencedores e nele nós temos a vitória, conseguimos vencer os nossos inimigos. Vamos lá? Você que é jovem, convide outros jovens para assistir a aula nesta manhã. Você que está com a revista e tiver acesso à revista neste momento, abra sua revista e nós vamos falar um pouquinho a respeito do tópico 1 da lição, que diz o seguinte: um novo tempo. Eu queria que você acompanhasse comigo livro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, neste versículo aqui que o Senhor disse para Josué, nós vemos um primeiro comando de Deus. O primeiro comando de Deus para Josué é uma ordem. O Senhor dá uma ordem para Josué: levanta-te. Levanta-te, Josué. Era a hora de Josué se levantar com todo aquele povo para caminhar e adentrar a terra prometida. Irmãos, quem caminha com Deus sabe exatamente a hora de se levantar, de cumprir o chamado de Deus na sua vida. E a mesma ordem que Deus deu para Josué, Ele te dá nesta manhã. Levanta-te. Toma a tua posição. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: levanta-te e falarei contigo. Queridos, Deus não usa quem está prostrado, Deus não fala com quem está prostrado. Então, nesta manhã, a ordem do Senhor para você é: levanta-te. Levanta-te, porque adentrarás a terra prometida. Louvado seja Deus por isso. Receba a força do Senhor nesta manhã. Se você está desanimado, cabisbaixo, entristecido, receba a força de Deus e se levante. Porque o Senhor é contigo. Ele não te chamou? Não foi Ele que te mandou? Ele é contigo nesta manhã. Louvado seja Deus. Mas no mesmo versículo 2, nós vimos um outro comando de Deus para Josué. Acompanhe comigo aí. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Segundo comando de Deus para Josué, o primeiro qual foi? Levanta-te. E o segundo é: passa esse Jordão. Irmãos, essa frase, passa o Jordão, nos mostra que é uma tomada de posição. Era hora de Josué e todo aquele povo se levantar e passar o Jordão. Eles tinham que seguir adiante, eles tinham que se levantar, tomar uma posição e seguir adiante. E o Senhor fala conosco nesta manhã: levante-se, tome a sua posição de servo de Deus, tome a sua posição de vaso de Deus, tome a sua posição de líder, porque você conduzirá outros à terra prometida. O Senhor te chamou, você tem um chamado, e o chamado de Deus na sua vida tem que ser cumprido. Você precisa saber a hora de se levantar e tomar a posição e cumprir o chamado de Deus na sua vida, assim como Josué fez, com a certeza de que Deus é contigo. Porque o chamado não é de homem, o chamado é de Deus. E quando Ele chama alguém,
Ele mesmo capacita essa pessoa para avançar, para ir além. Ele mesmo dará graça para essa pessoa levantar-se e ir adiante. Em nome de Jesus. Nós vamos correr um pouquinho, irmãos, porque é um vídeo e precisa ser um pouco mais rápido. Então, nós vamos resumir aqui da forma mais rápida que a gente puder. Tópico 2 da lição. Conselhos para a conquista. Um conselho para a conquista que eu te dou nesta manhã. Não despreze ninguém. No versículo 2 que nós lemos, a palavra fala assim, que a ordem de Deus era que Josué se levantasse, levanta-te, tu e todo esse povo. A ordem de Deus, irmãos, era que ninguém ficaria de fora da travessia. E no meio daquele povo ali, se nós formos parar para analisar, havia pessoas de todo tipo, cobiçosas como Acã, teimosas, negligentes, mas todos, sem exceção, todos deveriam passar o Jordão para adentrar a terra prometida. Olhando para a história de Moisés, nós vimos que em um certo momento o Senhor falou com Moisés, o Senhor se manifestou a Moisés por meio da sarça ardente, a sarça. E estudando um pouquinho a respeito, irmãos, nós vamos perceber, nós vamos descobrir que a sarça era um arbusto, uma planta comum naquela região. Era uma planta pequena, a sombra dela era pequena, era uma árvore que não produzia frutos comestíveis, mas foi por meio daquela pequena planta lá no deserto que o Senhor se manifestou a Moisés, que a glória de Deus foi manifestada a Moisés e ele ficou impactado com aquele momento ali entre ele e Deus. Então, querido, o que eu quero dizer para você é que Deus não despreza ninguém. As portas do céu estão abertas. A terra prometida é para todos, porque a palavra diz que todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que Deus não despreza ninguém, irmãos. Então, se Deus não despreza, por que eu desprezaria? Por que eu desprezaria? Irmãos, talvez o Senhor colocou pessoas ao seu lado, pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que não têm poder aquisitivo, pessoas que estão desprezadas, humilhadas, pessoas que não têm, talvez, nenhuma casa para morar, não têm aparência. Mas o Senhor te colocou como líder, o Senhor te chama como Ele chamou a Josué, e você é vaso de Deus, você é canal de Deus, instrumento de Deus, para conduzir essa pessoa que está aí do teu lado à terra prometida. Então, queridos, assim como o Senhor não despreza ninguém, assim como Ele chama a todos, nós também precisamos ter no nosso coração esse mesmo amor de conduzir outros à terra prometida, querido. Porque esse é o chamado de Deus para nós. Como nos apresentaremos diante de Deus com as mãos vazias? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então o tempo é agora, querido. Levante-se, passa o Jordão, toma a posição de servo, a posição de missionário e conduz outros à terra prometida, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Glória a Deus por isso, irmãos. Receba essa palavra nessa manhã. Como o Senhor foi com Josué, como o Senhor esteve com Josué em cada momento, enquanto líder do povo hebreu, o Senhor também é contigo, o Senhor tem te chamado e Ele é contigo. Amém? Irmãos, e nós queremos aqui rapidamente encerrar, convidando os irmãos para acompanhar conosco o versículo 7 e 8 do capítulo 1 de Josué. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 1, versículos 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Irmãos, no versículo 7 e 8, nós vemos alguns conselhos do próprio Deus para Josué. O Senhor chamou Josué, talvez ele se achou incapaz, mas o Senhor anima-o a tomar a posição, se levantar e conduzir o povo à terra prometida, porque Deus era com ele. E nesses versículos aqui nós vemos alguns conselhos. Primeiro não se aparte da tua boca o livro desta lei. Queridos, a palavra do Senhor é vida para nós. Primeiro, eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar na palavra
e eu preciso compartilhar essa palavra com outros. Irmãos, meditar é falar consigo mesmo em silêncio sobre aquilo que aquele texto quer te dizer. Então, o Senhor nos fala aqui nessa palavra, o mesmo conselho que ele deu para Josué, ele dá para nós. Conselhos para ter uma vida próspera, conselhos para conquistar, para adentrar a terra prometida. É este: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. E o segundo conselho é: faça o que a palavra te diz. Leia, medite e cumpra a palavra. Viva o que a palavra diz. Irmãos, nós vivemos um tempo difícil em que muitos até leem a palavra, mas não praticam aquilo que está escrito na palavra de Deus. E o conselho de Deus para nós esta manhã é: não seja apenas um leitor, mas seja um leitor que pratica a palavra do Senhor, pois isso será vida para você. Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida que você está se sentindo fracassado, que você não está conseguindo conquistar, que você não está conseguindo avançar. Mas, querido, eu te digo nesta manhã, se você quer ser bem-sucedido, se você quer obter a vitória, se você quer ser próspero, se você quer ser bem-sucedido naquilo que você se propõe a fazer, o segredo é: medita na palavra de Deus. Ouve os conselhos que a palavra de Deus te dá. Ouve o conselho que o Senhor te dá nesta manhã. Medita na palavra, leia a palavra, prega a palavra a outros que precisam ouvir da sua boca. Porque você tem a palavra de Deus em você, você vive a palavra, você está apto para falar de Deus a outros, querido. Nesta manhã o Senhor nos chama, e nós olhando, irmãos, para a história de Josué, ele foi próspero, ele foi bem sucedido, porque ele cumpriu, ele seguiu fielmente os conselhos de Deus, o conselho que Deus dava para ele, e ele teve vitória. E aqui no versículo 9 diz assim, Josué 1:9, irmãos: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido, se você realmente quer viver esse tempo de conquistas, tempo de vitória, tempo de adentrar a terra que o Senhor prometeu, o segredo é esse: medita na palavra, vive a palavra, prega a palavra, e o Senhor será contigo por onde quer que você andar. Amém, queridos? Foi um prazer estar aqui com os irmãos essa manhã. Gostaríamos de ficar aqui falando mais, mas não dá, não tem como, né? Quero agradecer essa oportunidade, pedindo a Deus que abençoe cada um de vocês, que você que você receba essa palavra da parte de Deus nesta manhã, e com certeza, se você coloca em prática aquilo que você ouve, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel para ser contigo, para te ajudar, para te dar a graça necessária para você prosseguir confiando e acreditando no Senhor. Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, se Deus